Ok, João Carlos Farrapa, Dúvidas e Personalidade. Vamos ter mais uma figura de destaque a ser entrevistada aqui, neste ambiente, que, como eu costumo dizer, o homem estava bem disposto quando fez isto. Estamos aqui no Vila Real, a 4 estrelas, com grande classe, grande prestígio e muito movimento, mas sempre a oferecer qualidade nos serviços e diferencial. Estaremos aqui a entrevistar Célio Guimarães. Não percam, já de seguida. Ok, aqui estamos para mais uma entrevista para Dúvidas e Personalidades. Hoje uma figura de destaque, possivelmente todos os conhecem, muitos dos alunos de faculdade conhecem o meu entrevistado, mas principalmente pela voz, vocês já vão ver. Célio Guimarães. Célio, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Para quem não te conhece, para além da voz, quem está atrás da voz? Quem é Célio Guimarães? Bom, primeiramente quero agradecer a você, né, João, por ter me convidado a participar e por ter preparado esse cenário lindo aqui de Guaratuba. Olha, eu fico muito lisonjeado com o convite. E parece ser uma pergunta fácil de responder, né? Quem é você? Aí eu comecei a refletir isso já na estrada. Falei, será que ele vai perguntar quem eu sou? Mas quem eu sou? Então o Célio Guimarães, na verdade, é um rapaz, um menino que nasceu numa cidade do interior do Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha, ficou órfão de pai aos 5 anos de idade, foi adotado aos 9 anos de idade por outra família, a qual me deu uma das coisas mais importantes que alguém pode dar para outra pessoa, que é a educação. Foi através da educação que essa família me deu que me trouxe até os dias atuais. E eu era para ser alguém da área de exatas, né? Eu adorava matemática, fazia eletrotécnica e a vida me levou para a área da comunicação. Por conta da voz, né? Começou a mudar e tal, as pessoas começaram a me incentivar a entrar em rádio, acabei me tornando locutor de rádio, acabei me tornando comunicador e também tive uma virada de chave também que eu fui para a política. Então a comunicação me levou também para a política, então eu permeio nessas áreas, né? Política, comunicação, desde então. Formado em administração de empresas com ênfase em marketing, jornalista por profissão, chargista uma época, tive jornal, enfim, eu fui uma série de coisas. Então podemos dizer que a nível de comunicação, exatamente, podemos dizer que foste um canivete suíço de marketing, ou seja, tu és uma imagem de marca, tu és um rótulo. De toda essa transformação, de toda essa evolução, nós passámos por este período típico, tá? Mas é assim, mesmo não te vendo, ou a gente vendo o Célio ocasionalmente nas formaturas, quando foram autorizadas, já te conheciam pela voz. Como é aguentar toda essa estrutura de canivete suíço, chamamos assim, tá? De formação, dos eventos, vir o período atípico? Como é que foi lutar, chamamos assim, ou readaptar-te perante as contratações, perante as chamadas que tinham a nível profissional e perante a visibilidade que tu não tiveste tanto de acordo com este período? Como é que foi essa readaptação? Bom, foi muito difícil, né? Foi um período assim para todo mundo. Eu digo que para todo mundo foi difícil, mas para a área de eventos foi muito sacrificante, assim, porque as pessoas, no dia 16 de março de 2020 parou tudo. E nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Para minha sorte, né, coisas que algumas pessoas da nossa área não tiveram, é que eu estava na Paraná Educativa como locutor do Estado, concursado na época. Então eu ainda tinha esse trabalho. Mas eventos acabou tudo, então não tinha mais perspectiva. Ficava naquela, agora vai voltar, e não voltava. E a coisa começou a se estender e começou a preocupar, né? Porque as contas chegando e o meu maior, né, o volume de trabalho é da área de eventos, né? Sou mestre de cerimônia, sou celebrante de casamentos também e não tinha mais nada. Então foi muito difícil, assim, até para a gente se readaptar. Aí na época de pandemia, a gente inventou algumas coisas para tentar fazer, para tentar vender. Não foi fácil. Assim como na área, né, gastronômica, que eu sei que você também atua, foi muito difícil. Muitas pessoas tiveram que fechar os seus restaurantes, tiveram que se reinventar. Mas é difícil se reinventar de uma hora para outra, né? Você tirar um coelho da cartola da noite para o dia para você ganhar dinheiro. Você sabe que o negócio ele não se ganha dinheiro da noite para o dia. Você tem que ter um período, né,
de maturação do negócio para você poder ganhar dinheiro. Então, a sorte também que eu tinha um imóvel que acabei vendendo e acabei acabou me sustentando um período, mas vou te falar que Foi uma aventura. uma aventura muito grande. Isso nos ensinou muitas coisas. Era aí que eu ia chegar agora. Sim, esse ensinamento ou essa estrutura educacional ou de formação, tu achas que foi uma mais-valia, no teu caso, para aguentares essa transformação? Eu digo transformação, talvez reinvenção, porque tu não te transformaste, tu reinventaste, correto? Tu achas que a formação te ajudou a ter essa capacidade de ter essa esperança e ter essa visão de vai ser passageiro, vai ser passageiro? Achas que te ajudou nessa perspectiva? Ajuda, mas eu acho que mais ajudou mesmo foi a questão psicológica. A minha esposa é psicóloga, então ela me ajuda muito nessa questão psicológica, porque não é fácil você estar numa carreira como mestre de cerimônias, né, ter uma agenda cheia de eventos. E aí, do nada, acabar tudo isso, se você não tiver um preparo psicológico, digo mais até que a educação nesse caso, você não, às vezes não consegue enfrentar. A tal formação. A formação sim é importante, mas a preparação psicológica e aí essa cultura psicológica de ter serenidade, de ter tranquilidade para esperar as coisas se acalmarem, para dizer assim, não está tudo perdido. Se a gente tem saúde, se a gente tem condições de fazer outras coisas, a gente pode passar por essa. Após essa fase, podemos dizer que todos os eventos ou todos aqueles contratantes estavam em stand-by? Tu sentiste alguma avalanche agora para querer a tua presença novamente? Sentiste essa avalanche? Sim. Eu fiz alguns eventos durante a pandemia que eram aquelas lives e tal, só que não era um volume muito grande, né, quanto eu tinha. Mas depois, esse ano, começou no final do 2021, né? No final de 2021, início de 2021, a demanda estava reprimida, então muitas formaturas que ficaram 2 anos, até 3 anos sem ter formatura, aí veio tudo esse ano. Então, desde o dia 8 de janeiro desse ano até recentemente, eu estava fazendo formaturas ainda que eram formaturas de muito tempo atrás. Então, eu trabalhava muito. Graças a Deus, né? Tudo deu certo e aí eu consegui uma agenda bem lotada esse ano. Espero que continue assim ano que vem. Um pormenor, tu és a imagem de marca das formaturas. Podemos dizer que és a imagem de marca, ou seja, o evento começa com a tua voz, permanece com a tua presença e finaliza com a tua presença e voz. Ou seja, há uma transição, porque o primeiro é a familiaridade, não tem, é a abertura, depois é a sequência do evento e depois finaliza, exatamente, com a voz e com a postura e com a imagem do Célio Guimarães. Como é que tu sentes, uma pergunta, achas que já viste formatura, comunicação, marketing, de alguma forma tu já te viste entre os formandos? Eu já me formei, então... Exatamente, mas nessa perspectiva, tu já te viste nos formandos? Já. Eu inclusive, quando eu me formei, a empresa de formaturas que fez minha formatura, posteriormente eu vim fazer formatura para eles. E naquele momento eu fazia poucos eventos. Porque eu morei a maior parte da minha vida na cidade da Lapa, não sei se você conhece, uma cidade histórica linda, recomendo vocês visitarem, recomendo você visitar. É uma cidade histórica, tem uma história a nível Brasil assim muito interessante. Então eu vivi a maior parte da minha vida ali. Mas desde 2004, 2005 eu vinha para Curitiba fazer eventos. Então, mas não eram grandes, não era um grande volume. Então eu tinha alguma experiência, mas me formar ali e ver outra pessoa atuando na minha formatura foi especial. Célio, agora vamos ver a uva. Já tivemos a ver o rótulo, tá? Agora vamos ver a uva. Quem era o Célio antes de ser visualizado? Quem era a uva Célio? Tu já sabemos, tínhamos uma formação, tá? Então tens comunicação, marketing, empresarial, gosta do cálculo, matemática, etc. Mas é assim, o gene do Célio é polivalente, aparentemente. A tua parte é chegar à frente e seres visto. Mas houve uma transição. Quem era o Célio antes dessa transição de dizer, não, tu vais para a frente da turma para seres visto? Antes dessa transição, quem era o Célio? Eras um envergonhado? Quem era o Célio? O Célio era um rapaz envergonhado. Não entre amigos assim, não era tão envergonhado, mas na frente das pessoas eu era. Eu era um pouco gago, inclusive.
Eu tinha problema de dicção, inclusive, até hoje eu tenho que fazer exercícios, porque eu já tive que cortar 2 vezes o freio da língua, o frênulo da língua eu tive que cortar. Então para mim foi ser locutor não é uma coisa que estava no meu radar. O tom de voz foi um escudo? O tom de voz que foi o diferencial. As pessoas viram eu com 16 anos com a voz diferente e hoje mesmo, se eu falo com qualquer pessoa que não me conhece, ela já pergunta, você é locutor? Mas assim, não era uma coisa que estava no meu radar. Tanto é que fui incentivado, primeira vez que eu fiz um teste de locução, o meu avaliador falou assim, não serve para isso, ele tem voz, mas não serve para isso. Eu falei, é isso mesmo que eu queria ouvir, não quero saber de ser locutor. Mas depois eu fiz mais um teste na rádio, assim, incentivado por outra amiga e tal. Aí eu falei, mas quer saber? Eu vou ver qual que é ser locutor. Comecei um mosquitinho me mordeu ali, da comunicação. E aí acabei gostando, fiz um curso de oratória antes disso, oratória de locução aqui em Curitiba. A minha pergunta seria se tu eras daquelas pessoas que faziam o laboratório frente ao espelho. Fazias isso também? Eu não fiz muito, eu fui mais para a prática, okay. eu sou muito da prática, né? Então eu falei assim, eu quero fazer, eu sou muito assim, eu vou fazer, como que faz? Mas o como que faz eu já estou fazendo. Então eu fiz o curso de locução e oratória, já fui pro rádio com uma fita demo, já gostaram, me contrataram, mas não foi fácil. Nos primeiros momentos na rádio foi difícil, eu errava um monte. Nossa, e aí outra transição. Rádio e muitos locutores são tímidos, muitos locutores, muitos entrevistadores são tímidos, muitos jornalistas atores são tímidos. Aí, para sair de trás do rádio e ir para frente do palco, foi outra transição. No começo, eu tremia as pernas, porque começaram a me convidar. Eu era locutor, vamos convidar ele para apresentar algum evento. Mas, João, eu tremia minhas pernas, tremia literalmente. Então foram alguns eventos até eu me ficar confortável na frente das câmeras e na frente do público, foi uma longa caminhada. Tu fazes lembrar, sabes o quê? É assim, um vinho reserva. E vou-te explicar porque é assim. Nós com a idade vamos amadurecendo, mas eu acho que o produtor não quer abrir a barrica para engarrafar. Diz assim, não, vamos amansá-lo no termo de vamos conservá-lo para ser, quando se abrir, ter uma maturidade e uma experiência de fermentação, de educação, daquela troca de experiência, porque o vinho ao fermentar em barrica, tem aquela troca, entendes? Vai perdendo acidez, vai puxando tanino da barrica, mas enquanto mais tempo permanecer numa barrica nova, a madeira vai-lhe dando aquela estrutura, vai amadurecendo, vai envelhecendo, mas com um estilo muito próprio, com uma personalidade muito própria. Tu és um vinho reserva, tá? O vinho reserva é assim, e quando tu dizes que foste o porta-voz da faculdade que te formou para apresentar os formandos seguintes, tu és aquela uva, tá, que é referência de um país que vai servir para maturar para ser um bom e grande reserva. Portanto, assim, eu não sei estipular a tua uva, porque assim, tu és uma estrutura e uma fase da maturação do vinho que não é para abrir agora, mas o que tu, de facto, tu estás a dizer era tímido, mas depois avancei, aventurei-me, mas a voz, ou seja, tens a personalidade de uma uva que te puxou para a frente, mas a maturação da tua área profissional com todas essas experiências académicas, letras, ciências, ou seja, tu tens uma equação que é melhor ir, de alguma forma, ir maturando e envelhecendo, no caso, tendo uma personalidade mais forte e sendo o rótulo que tu já és. Portanto, é um vinho reserva. Eu não te sei exemplificar a uva, só dizer que assim, é uma uva que representa uma vinícola, uma uva de destaque, podia ser uma Malbec argentina, podia ser uma Tanat uruguaia, podia ser uma Carmenère chilena, ou seja, não, tu és aquela uva distinta da faculdade que eles não querem abrir já. Não, servir de exemplo, é a uva que atingiu o apogeu naquela área de formação, mas agora deixa maturar, porque vais ser, aparentemente, sempre o reserva daquela vinícola que te formou, a priori, correto? Acho que sim. Você resumiu justamente isso. Porque como eu fui aproveitando oportunidades, então, mas nunca perdendo aquela essência, mas aproveitando as oportunidades. Porque minha vida nunca foi fácil, né? Desde a infância nunca foi fácil.
Então eu fui sempre aproveitando as oportunidades. E eu acho que isso, não sei se eu já cheguei a maturidade, talvez total não. Exatamente. Vou mais um pouquinho. Não vais abrir a garrafa já, não é? Eu acho que não vou abrir a garrafa mais um pouquinho. Vamos amadurecer, vamos assim. Quanto mais velho, melhor, né? Ou seja, geralmente a gente diz como é como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. Mas sendo uma uva de referência de uma vinícola, chamemos vinícola barra a faculdade que te formou, eu acho que vamos ficar por aí para um vinho reserva, mas bem maturado, e convém ser aberto mais tarde. Uma das perguntas que eu costumo fazer, e tu deves ter de certeza, estando na comunicação, qual é a frase ou livro que te acompanha de uma forma regular para te incentivar no teu dia-a-dia? Uma frase? Uma frase de uma pensadora, uma frase de um livro, um texto, um livro. Eu acho que é aproveite bem o seu tempo, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Então acho que aproveitar o tempo e aproveitar para fazer as coisas. Você não vai fazer sempre o que você gosta, né? Para você fazer o que você gosta, muitas vezes tem que fazer o que você não gosta, mas aproveitar o tempo. Eu acho que é isso, que a gente não sabe o dia de amanhã, então aproveitar da melhor forma possível. Se virem a cronologia do tempo em si, o vinho está guardado, mas o tempo vai passando, mas ficou parado ali, mas vai estruturando, vai estruturando. Se a tua vida fosse um livro, que título teria? O Poder do Microfoco. Eu sou um especialista em generalidades, né? Porque eu fiz eletrotécnica, eu fiz administração com ênfase em marketing, acabei me tornando jornalista por profissão, fiz pós-graduação em gestão pública, vereador, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, né? Empresário, tive uma agência de comunicação, tive jornal. Então assim, mas eu já passei em 2 concursos públicos, um federal e um estadual, fui funcionário da Caixa Econômica Federal, funcionário do Estado, agora com a Paraná Educativa. Só que eu ficava pensando assim, peraí, mas eu não tenho um foco. Pelo contrário, eu tenho microfocos. Podemos dizer que és uma centelha? Eu digo que é aquilo que eu falo assim, eu quero fazer isso agora, eu consigo fazer. Eu vou fazer isso, aí eu consigo fazer. O problema é a demora que eu tenho em focar, é um processo. Mas se eu falar, não, eu vou fazer isso, aí eu vou me dedicar. Então eu não tem um foco único, por exemplo, tem pessoas que nascem, falam assim, eu quero fazer medicina, já com 10 anos de idade. E aí, né, conseguem fazer, enfim, e se tornam grandes médicos, né, a vida toda naquele mesmo fio condutor. E eu, pelas dificuldades, aproveitar oportunidades, precisar muitas vezes da questão financeira, então você não tem tempo para você parar para pensar o que você quer fazer, isso é um problema. Mas quando eu falo, não, quero fazer isso agora, eu vou lá e faço. Quero fazer isso agora, vou lá e faço. Então esse microfoco, acredito que eu tenha. Não tem um foco único, tem microfocos. Talvez seja um bom título. É este o Brasil que eu vejo lá fora, tá? É assim, o Brasil é leve, a oportunidade que eles têm de educação e formação. Tem um naipe, uma paleta de cores, como eu costumo dizer, para fazer um quadro independente. Formado em exatas, formado em letras, formado em marketing, gestão de empresas. É um quadro, é uma paleta de cores, onde dá uma forma, de acordo com a inspiração ou foco que ele tenha, ele cria uma obra. Para finalizar, sem voz, um comum mortal, quando te conhece pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Esse é um cara legal. Um cara legal. Leve, com formação e fluido. É verdade. Célio Guimarães foi nosso convidado hoje, com uma vivência, uma paleta de cores, um mestre de cerimónias, um mestre também em várias áreas de disciplina, e lá está, é o Brasil que se quer ver lá fora, que eu tenho todo o orgulho de mostrar, porque eles receberam bem, mas eu também quero mostrar lá fora este verdadeiro Brasil. É um mestre de cerimónias, com várias formações em várias áreas, com uma perspectiva diferente e um plano de perspectiva diferente do Brasil lá para fora e vice-versa. Célio, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Considerações finais? Não? Obrigado, agradeço, parabenizo você por mostrar o que há de bom no Brasil. Isso é importante. A gente tem muita notícia ruim, né?
E principalmente entre nós, a gente acaba divulgando muita notícia ruim. Mas você está fazendo um trabalho sensacional, que é divulgar o Brasil bom, o lado bom do Brasil lá para fora. Então o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Venham para cá, venham conhecer, porque vale a pena, assim como o João transmite essas imagens maravilhosas, né? Personalidades, pessoas aqui que estão sempre também abertas a receber os turistas e as pessoas que porventura vierem visitar o nosso país. E que acreditam no Brasil. E que acreditam no Brasil, assim como nós, né? Pois é, então. Célia, obrigado, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Despachante Guaratuba. Transferências, primeiro emplacamento, não importa o tipo de veículo, nós fazemos para você com agilidade e confiança. E mais, vistoria veicular eletrônica. Nós realizamos a vistoria no local e também fazemos comunicação de venda, parcelamento de débitos, consulta de multas e demais pendências, alterações de dados e mudança de município, baixa e bloqueio de veículos e alteração de características. Despachante Guaratuba, agora em novo endereço, na Rua Menelau de Almeida Torres 137, ao lado da GT2 Placas. Fone 41 988 76 0017. Tá com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo pra passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra pra você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia pra quem tem fé, mas menino, tem até montanha pra descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali.
Visite riograndedonorte.com.br. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se possa passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através do Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do Uvas e Personalidades, é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Oi, só uma curiosidade. Vocês sabiam que a origem da uva Merlot tem a ver com pássaro? Consta no início, na França, quando o início das plantações das primeiras cepas e identificação das mesmas, o facto de um pássaro atacar este tipo de uva, esta casta, que era o Merlot, ou nós chamamos em Portugal do Melro, atacava diretamente estas uvas exatamente pela sua questão adocicada. Será? Consta que os estudos que fizeram até à atualidade vai se identificar com que os antigos punham essa referência nos livros dessa casta para identificar a uva, exatamente aquela que o Merlot ataca, e assim ficou a Merlot. Então, estas e outras histórias vocês podem também acompanhar no meu YouTube, Uvas e Personalidades, onde vocês veem que tudo de alguma forma que é passado, é antigo, é atual e muitas vezes contemporâneo. Então sigam estas e outras histórias lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades. Tchau!